por esta palestra. Temos então tempo para a colocação de alguma questão que queiram fazer. Essa comunhão interior da terceira abordagem, o Agostinho da Silva dizia que essa voz interior vinha do Divino, do Espírito Santo. Essa voz para ele é a voz da nossa intimidade. É a voz do Espírito. É a voz do Espírito. Ele chamava-lhe às vezes a voz do Espírito, outras vezes a voz do Espírito Santo, outras vezes a voz do Divino, outras vezes a voz do nada que é tudo. Mas atenção, não é uma voz subjetiva, quer dizer, é ao mesmo tempo aquilo que nos é mais íntimo, mas também é o que é mais íntimo de todos os seres. É a unidade oculta do mundo. Não considerava que uma partícula divina atuar dentro de nós? E ele fala às vezes, como alguns místicos, da centelha divina. Ele diz que é transcendente e imanente. Transcende essa dualidade entre o transcendente e o imanente. Está no mais íntimo de nós e ao mesmo tempo a essência oculta de tudo quanto existe. É o mais íntimo do mundo. A nossa mais profunda intimidade é a mais funda intimidade de todas as coisas. O mais importante era a comunicação com essa centelha. O mais importante é a experiência disto. Não é colocar rótulos na experiência disto. O mais importante para Agostinho da Silva é a experiência. Não é o rótulo que nós colocamos nas experiências. Agora nós temos essa necessidade para comunicar, para falar. Devemos então começar a tentar colocar rótulos. Mas o mais importante é a experiência. Essa é a experiência que ocupa o Agostinho da Silva desde muito cedo. É a experiência da não-dualidade, a experiência da unidade entre o eu e o outro, que às vezes, dizia ele, o homem encontra, sei lá, na embriaguez da festa das vindimas, por exemplo, num texto dos anos 40, ele diz, os homens embriagam-se porquê? É para tentar recuperar essa experiência da grande unidade. Só que depois acordam com a ressaca e com uma experiência de separação ainda maior. Mas é a experiência também que encontra os amantes quando estão num estado de empatia amorosa total. Há ali um momento em que há uma centelha de não separação entre que um é o outro. É a experiência também do artista no momento da sua maior inspiração criadora. É a experiência também do cientista ou do filósofo quando tem uma visão, quando vê o mundo sob o signo da unidade. É a experiência também do político quando se entrega de corpo e alma a uma causa e se sente inseparável da sua própria ação. É a experiência da criança quando brinca. Portanto, é uma experiência que nos visita em múltiplos aspectos da nossa vida, mas que a nossa civilização desconsidera. Muitas vezes este tipo de experiências são experiências rotuladas de patológicas pela psicologia e pela psiquiatria dominantes. Porque nós vivemos, como dizem alguns psicólogos alternativos, nós vivemos numa normose socialmente dominante. Aquilo que é patológico tornou-se normalizado. E, portanto, o que é que nós normalizamos? Normalizamos esta experiência de que nós e os outros estamos separados. Isto é que passa por ser normal. Alguém que tem uma experiência de unidade com o mundo, com o outro, com a planta, com o mineral, com o animal, com o outro ser humano, pode passar por ser um psicótico. Quando pode estar a cair realmente no real, pode estar realmente a ter a experiência da realidade tal como ela é. Aqui é que se percebe bem qual é o sentido da mudança civilizacional de que fala Agostinho da Silva. A nova civilização será uma civilização onde estas experiências de não-dualidade já não serão experiências rotuladas como patológicas, já não serão experiências que têm que ser medicadas. O que terá que ser medicado é talvez o oposto, é alguém que se pense separado dos outros, e tão separado dos outros ao ponto de os oprimir, de ser violento e de os explorar. Seja o outro o homem, seja o animal, seja a planta, seja a terra. Eu vejo uma certa analogia entre o pensamento do Agostinho da Silva e o budismo. Você acha que existe qualquer coisa deste tipo? E como é que se poderia explicar um quadro do seu itinerário intelectual e outro terá tido uma inspiração budista que tentou encarnar no quadro da sua seu ser português, ocidental, cristão, etc. Ou também como é que
se faria a diferença entre este pensamento e a experiência, o pensamento budista. O Agostinho da Silva procura nitidamente o tal ecumenismo espiritual e transreligioso que há pouco eu falava. E nesse sentido, ele parte do estudo da espiritualidade cristã, particularmente dos místicos espanhóis, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Ele tem uma bolsa para estudá-los em Espanha, ainda antes de ir viver para o Brasil. Mas depois, no Brasil e ao longo da sua vida, ele abre-se muitas outras fontes espirituais. E então interessa-se muito pelo budismo, particularmente pelo budismo zen, tem um contacto com o Japão e com o budismo zen no Japão, mas também se interessa muito pelo taoísmo. Aliás, a meu ver, pelo menos das conversas que eu tinha com o Agostinho da Silva, recordo-me que uma das referências maiores dele era o Lao Tse, o Tao Te Ching. E lembro-me até, ele aliás fez uma tradução do Tao Te Ching, que foi publicado numa revista, já que se encontra dificilmente, mas ele tinha muitas vezes, bem perfeitamente, de ter uma edição do Tao Te Ching, Lao Tse, sempre ao seu lado, junto à sua poltrona. Portanto, Lao Tse, de facto, o budismo, sobretudo o budismo zen, ele faz abundantes referências a isso, mas também a experiência mística cristã, Mestre Eckhart, Cristo, enfim, tudo isso para ele são diferentes linguagens que apontam para uma mesma experiência. O que caracteriza o Agostinho da Silva é a tentativa de ter uma leitura, por exemplo, de Deus, termo-chave da linguagem cristã e ocidental, que seja compatível, por exemplo, com a espiritualidade budista. Nesse sentido, ele tem um texto inédito, eu publiquei um fragmento desse texto inédito aqui nesta antologia, onde ele diz que, não se, por exemplo, diz isto, estou a tentar citar de memória, não nos espantemos que, por detrás do Deus dos católicos, exista um nada dos budistas. Ele está a tentar dizer, no fundo, aquilo que é Deus para os católicos pode ser visto como um nada de que falam supostamente os budistas. Os budistas, nós sabemos, falam mais de vacuidade, não falam propriamente de nada. É assim, a meu ver, uma versão ocidental do budismo. Mas isso é uma questão de pormenor, não é? Mas de facto, o Agostinho da Silva dizia aquilo que nós chamamos Deus pode ser precisamente o mesmo a que os budistas chamam o nada, ou chamam a vacuidade, ou chamam o vazio. É apenas uma questão de linguagem. É nesse sentido que ele usa muitas vezes aquela expressão, um nada que é tudo. O que é que ele quer dizer com isso? A essência última das coisas não tem características. Nós não podemos captá-la, não podemos defini-la usando os nossos conceitos, as nossas palavras e as nossas imagens. Ela transcende as nossas representações. Mas, ao mesmo tempo, ela tem em si, por não ser nada, tem a potencialidade de se manifestar de todas as formas possíveis. E, portanto, é tudo. E nós somos todos uma espécie de heterónimos desse nada. Cada um de nós, com a identidade que julga ter, com o nome que julga ter, é apenas um heterónimo ou um pseudónimo desse anónimo que é a nossa essência universal. É esta um pouco a visão que me parece que o Agostinho da Silva tem do mundo e que é uma visão que, em última instância, é uma visão que nós encontramos em muitas tradições religiosas, sapienciais, mas também em versões ateias da espiritualidade. Nós não precisamos ser religiosos ou espirituais para vermos o mundo deste modo. Há hoje pensadores ateus que se assumem como tendo uma visão espiritual ou mística, precisamente neste sentido. Há uma essência última da matéria que é inefável, que é indefinível. Há uma essência última do mundo que nós não podemos compreender intelectualmente. E todos nós somos a manifestação disso. É um pouco por aí. Então ele procura um discurso que congregue, que não exclua. O que o Agostinho da Silva, a meu ver, defende é uma globalização alternativa. Este mundo é um mundo globalizado, mas esta globalização, uma globalização técnico-científica, económico-financeira, mediática, não é? No fundo, é uma globalização que não obedece a algo de universal. É uma globalização que, na verdade, resulta da exportação para todo o mundo de um certo modelo de civilização, que é o modelo europeu-ocidental. Ele diz claramente que os portugueses contribuíram para isso. Foi nas naus portuguesas que a Europa, o modelo
europeu chegou a todo o mundo e se planetarizou. Agora, há uma outra possibilidade de globalização, que é precisamente a globalização do espírito, da descoberta do espírito. E para essa globalização ele considera fundamentais os contributos de todas as culturas planetárias. E então ele diz, e isto esqueci-me há pouco de referir, a respeito da vocação de Portugal e do mundo lusófono, ele diz, tal como nós, no passado, em 1500, fomos a ponte de sentido único que levou a Europa para todo o mundo, agora devemos ser uma ponte de sentido inverso que traga todo o mundo, o que resta das culturas planetárias, da diversidade cultural planetária à Europa, para que a própria Europa, a própria cultura europeia se possa regenerar. Nesta fase crítica em que ela se encontra, em que o seu modelo tende para uma crise, para um esgotamento, ela pode regenerar-se pelo influxo de outras culturas que, precisamente por serem mais sustentáveis, menos dualistas, menos lesivas, enfim, estarem menos baseadas nessa clivagem da consciência entre o eu e o outro, podem dar-nos contributos importantes para que a nossa própria cultura europeia ocidental se possa regenerar e possamos todos entrar num novo ciclo. É também isso que pensa o Fernando Pessoa. O que o Fernando Pessoa chama Quinto Império é uma síntese do melhor daquilo que antecedeu os 4 grandes momentos civilizacionais anteriores: a Grécia, a cultura grega, a Roma, o direito romano, a cristandade, a moral cristã, a Europa, o espírito cosmopolita europeu, juntamente com tudo que haja de essencial nos outros modelos culturais, não necessariamente só europeus. Isso tudo, sintetizado, dará lugar ao Quinto Império para Fernando Pessoa. A Cristina Silva pensa um pouco neste sentido. A missão de Portugal e do mundo lusófono seria ser uma espécie de mediador deste encontro entre culturas. Não no aspecto evangelizador, não é impor-nos um modelo cultural ou religioso aos outros, como fizemos no passado, mas é mais sermos os receptores dos vários modelos culturais ainda disponíveis na diversidade cultural que resiste a este modelo de globalização. Que, como sabemos, está a dar cabo da biodiversidade e também da diversidade cultural. O que a Cristina Silva diz, importa preservar outras culturas que sejam alternativas. Então essa deve ser a tarefa dos portugueses e dos lusófonos. Porquê? Porque, por exemplo, no mundo lusófono, em África e no Brasil, ainda existem imensas culturas resistentes, culturas alternativas, culturas que nos oferecem, são alteridades e que oferecem alternativas ao nosso modelo de pensamento e de civilização. Nós poderíamos hoje estar atentos a essas culturas, porque talvez elas nos possam trazer problemas, ou melhor, soluções para os nossos problemas. Porque elas não criaram este tipo de problemas. E talvez a solução para os nossos problemas não possa ser encontrada dentro dos limites do modelo europeu ocidental e nós tínhamos que olhar-nos de fora, a partir de outras culturas, para encontrarmos a solução para os problemas criados pelo nosso próprio modelo de pensamento e de civilização. Silva, tem alguma publicação sobre Timor? Sobre Timor, ele tem várias coisas dispersas, não é? Mas, por exemplo, nas folhas de São Bento e outras, nos seus dispersos, não é? Encontras abundantes, agora não sei se me está a falhar de memória algum texto explícito sobre isso, creio que deve haver, mas há abundantes referências a Timor nos seus textos. Agostinho da Silva, sinceramente, assim de repente, não sei se é Timor. Não sei se o Manuel Pina está ali, as pessoas aqui, os amigos da associação, sabem dizer, responder. Acho que teve quando foi ao Japão, acho que foi por Timor. Foi por Timor quando foi ao Japão, penso que sim. Tenho a ideia que sim, acho que ele já, aliás, aproveito, não sei se ia escutar as suas questões, se queria pôr mais alguma questão ou não. A minha questão ia justamente um pouco no sentido daquilo que estavas a dizer sobre a questão do papel da Europa e Portugal no mundo. Porque penso que no texto que é a Educação de Portugal, ele escreve depois de vir do Brasil em 1971, onde fala justamente num papel que deve caber à língua portuguesa, não é? Ele no texto em 70, pelo menos, Agostinho da Silva, é difícil generalizar de uma forma definitiva alguns dos conceitos, como o tal está a dizer. Mas ele diz explicitamente, quando fala em Portugal,
fala da língua portuguesa. E, portanto, e mais do que a língua portuguesa, a determinada altura nesse texto até diz que, e para o projeto ser mais amplo, melhor é partirmos para uma confederação ibérica, onde, com as línguas irmãs, ibéricas. E, portanto, eu penso que nesse texto ele fala da língua portuguesa, fala dos países de língua portuguesa, não é? Portanto, fala dessa idade do espírito e do papel que a língua portuguesa terá. Quer dizer assim, a minha pergunta, a questão que eu queria pôr, embora o Paulo, de alguma forma, se tivesse antecipado e tivesse respondido pelo menos largamente àquilo que eu queria perguntar, era porque é que ele, de facto, não é? Ele acaba por considerar que aquilo que chama, talvez, que em Camões podemos falar bem dos amores, e como no Padre António Vieira e entre a pessoa que se fala dos impérios, e que em Agostinho da Silva se pode falar da idade do Espírito Santo. E portanto aqui há de facto uma linha de continuidade no pensamento filosófico. A questão que eu queria pôr é porque é que ele, apesar de o papel que ele tinha nessa língua portuguesa ser um papel mediador, que é que de facto ele situou essa mediação sobretudo na língua portuguesa? Bom, isso tem a ver com a ideia que ele tem acerca da vocação, acerca do espírito mais profundo dos portugueses e da cultura portuguesa. Ele, na reflexão, no texto de 1957, ele diz claramente que, a partir do Padre António Vieira, Portugal, aquilo que nós designamos como Portugal, para Vieira, passa a ser não propriamente um certo país com território, com fronteiras, etc., mas mais uma ideia a difundir pelo mundo. E que ideia é essa? É a ideia do universalismo. O Agostinho da Silva considera que, quando fala de Portugal, na verdade, Portugal já é uma metáfora do seu pensamento. Portugal é uma metáfora de um espírito universalista e um espírito de abertura e de comunhão com todas as formas do outro, com todos os povos. É claro que nós podemos aqui dizer, eu próprio às vezes debati isto com o Agostinho da Silva, podemos até alguém poderá criticar, dizer, mas isto não será nacionalizar o universalismo que existe latente em todos os povos, em todos os seres humanos? Bom, pode ser, mas o Agostinho da Silva considerava que, de facto, olhando para a nossa cultura, para a nossa tradição histórico-cultural, quer dizer, os descobrimentos acabaram por proporcionar, para o melhor e para o pior, um encontro inédito, um encontro precursor entre múltiplos povos e culturas distintos. E os portugueses sempre tiveram, na leitura do Agostinho da Silva, uma maior tendência. Os portugueses, estamos a falar agora dos portugueses fora de qualquer política expansionista da fé e do império. O português comum. O português teve uma maior capacidade de miscigenação, de mestiçagem. O português confundiu-se com os outros. Casou-se, teve filhos das indígenas, enfim. E isto para Agostinho da Silva era muito importante. Portanto, para ele isto correspondia a uma qualidade latente, que era essa de não separação do outro. E é isto que ele valoriza. Ele considera que outros povos tiveram experiências diferentes no seu processo de expansão. O português teve mais essa capacidade de mistura. Então, isso poderia residir aí uma vocação para instaurar um outro estado de consciência, onde precisamente não houvesse agora a tentativa de imposição de um modelo cultural sobre os outros, mas houvesse mais essa capacidade de recepção e de transmissão agora para a Europa daquilo que ficou fora, que está fora da Europa. Portanto, é um bocado por aí. Portanto, Portugal é uma metáfora de universalismo. Ele não considera mais ou desofinia um papel mediador ou unificador, a nível global ou universal? É mediador de uma unificação. Mediador A mediação é sempre no sentido de uma maior unificação, uma maior universalização. Claro que nós temos hoje essa unificação mediática, económica e financeira, mas falta uma unificação das mentes, das consciências, dos corações. É desse tipo de unificação alternativa que fala o Agostinho da Silva.
ele considerava isso alcançável por uma evolução progressiva ou através de uma mudança civilizacional, através de política, de educação, isso para ele é alcançável por cada um de nós imediatamente. Ele próprio assumia-se como já vivendo o mais possível nesse estado. Agora, a nível coletivo, uma vez que nós neste momento somos 7 bilhões neste planeta, é capaz de levar algum tempo. O tempo de evolução de cada um é diferente. Todavia, ele acalentava a ideia de que a própria extenuação deste modelo de civilização, a própria crise deste modelo de civilização poderia levar a humanidade à necessidade de uma mutação mais rápida da consciência e, quem diz da consciência, diz também das práticas. É claro que, quando o Agência fala, metaforicamente, do quinto império, dos amores, do reino do Espírito Santo, é, simultaneamente, um outro estado de consciência, mas também tem uma dimensão comunitária. É uma nova comunidade. Uma comunidade onde o que importa já não é tanto o que nos separa, onde haverá uma transcensão dos limites nacionais, culturais, religiosos. É uma comunidade, é a comunidade de toda a humanidade no planeta Terra e é uma comunidade aberta em que o ser humano estará aberto ao não humano. Deixará de ser opressor dos animais, das plantas e da terra. Deixará de ser o maior dos predadores que o planeta produziu. Será o amigo do mundo. Será aquele que assume como singularidade o poder ser o cuidador do mundo, o cuidador do bem de todos os seres. É essa a questão fundamental. O Agostinho da Silva, ao pensar a relação do homem com os outros seres, ele não escamoteia, não anula a singularidade do ser humano. O que ele diz é que a singularidade do ser humano não está em ser dono, centro e senhor do mundo. Está em ser o responsável pelo bem de todos os seres. O que é consideravelmente diferente. Totalmente diferente. Bom, então, como não há mais nenhuma questão e também já estamos a aproximar-nos das 20 horas, mais uma vez em nome da Associação Agostinho da Silva, agradecíamos à FNAC também a vossa presença e esperar um futuro próximo uma outra iniciativa semelhante a esta possa também contar com a vossa contribuição.